Sinceramente, eu prefiro. Isso. Sinceramente, eu prefiro o Afrânio continuar. Congelado? Não, dando as aulas, dando a aula. O que é que houve aí, seu Roberto? Vamos despertá-lo, porque eu prefiro ele dando aula. Tá certo. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei ele para ele entrar de novo. Isso. Oh. Você é bastante inteligente. Bom, vamos lá. Bom, Estamos no Peraí, deixa eu começar de novo. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 20. Tá? Bom. Que diz assim: os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram as turbas para que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Bom, estava falando sobre essa palavra. Boa noite, Marlice. Persuadiram. Hoje, nós, por exemplo, na política, hoje, né? Quando a gente vê na rua um candidato procurando votos, né, a gente vê, né, o dom de persuasão desse candidato, dele, né, e, assim, consegue magnetizar o pessoal, algumas promessinhas, alguns agrados, né, aquele tapinha nas costas e tal, e consegue chegar onde querem, que é se elegerem, é a eleição, né? Daqui a pouco estão eles lá, e aí acabou aqueles tapinhas. Vejo, né, criancinha lá no morro, com catarro no nariz, etc, etc. Então, não mudou o negócio. Não mudou. O negócio continua até hoje da mesma coisa, infelizmente. Então, nós temos que abrir nossos olhos, e é meio complicado, né? Mas procurar também abrir os olhos daqueles que estão conosco. Que os sumos sacerdotes de hoje, e os anciãos de hoje, não estão somente na política, não estão somente nas igrejas, estão em vários lugares. Tem alguém com o microfone aberto aí? Peraí. Tá. Deixa eu ver. Então, fala, Zé. A palavra persuasão pode ser usada também beneficamente. Pode. Uhum. A gente está vendo agora uma parte negativa dela, né? Por exemplo, o vendedor usa persuasão. E, às vezes, produto necessário, alguma coisa necessária. Por exemplo, né? Zé, o que é que você quer vender? Fala aí pra gente aí, que eu já estou interessado. Você vai querer comprar. Mas é verdade. A persuasão é lógico, é usada no... Hein? Dando R$100 para quem ele quiser levar. Só. Viu? Então, tem descontinho, 10%. Aumenta o preço em 30%, dá 10% de desconto. Aí fala Black Friday. Black Friday. Então, é isso aí. Nós ainda hoje estamos envolvidos nesse movimento aí, né? E, bom, continuemos, né, Elisa? Bom, capítulo 27, versículo 21. Em resposta, disse-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Torcida e tudo, gente, tá? Torcida e tudo. Então, vai voltando, né? O estado de moralidade do planeta, né? Espíritos inferiores. O bem para alguns assim, é uma coisa assim tão... como diz lá na pergunta 894 do Livro dos Espíritos, né? Para alguns, o bem é uma coisa espontânea. Para outros, é uma coisa fora do normal. Não é uma coisa tão incomum, se torna fora do normal. É devido a isso aí ao nosso estado de moralidade. E outra coisa, para nós, né, espíritos inferiores, o mal é fácil de se fazer. O bem, não. Para nós é trabalhoso. Nós temos que nos modificar demais. Nós temos que abandonar muitos vícios, muitas paixões, muitas imperfeições. Temos que, como nós somos inferiores, nós temos que 24 horas por dia nos corrigir, nos vigiar.
Então, vamos vendo que a escolha de Barrabás, né? 2000 anos se passaram, já temos mais gente hoje escolhendo Jesus, com certeza. Mas ainda é muito forte. E justamente, nós estamos nessa transição planetária aí para começar essa separação do joio e do trigo, porque cresceram juntos. Mas agora que já está adulto, a humanidade já está saindo da fase infantil para a fase adulta, já está. Caiu de novo. Tá demais. Agora ele caiu de vez. Daqui a pouco ele entra. Por isso que ele te pediu para gravar, porque ele não sabia se conseguia continuar. E eu fico sem saber se sou eu. Não. Alguém me retirou aí, mas tudo bem, deixa para lá, tá? Não fui eu fui retirado. Tá? Tomem cuidado, por favor, quando mexerem nos seus aparelhos, que alguém me retirou. Né? Mas deixa para lá, vamos lá. Bom, então a questão é essa, nós escolhemos Barrabás e temos que agora aprender a sacrificar Barrabás, escolher Jesus. Sacrificar Barrabás é sacrificar esse mal que está dentro de todos nós. Esse mal que nós carregamos há milênios. E conforme está falando a palavra aí, sacrificar. Vai ser mole não, mas a gente está conseguindo. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já sacrificou Barrabás aí? Estão me ouvindo, gente? Estamos. Já estou até cabreiro. Então vamos para o 22. Alguém quer falar? Vamos lá. 1, 2, 3, silêncio para continuar. Capítulo 27, versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Dizem todos: seja crucificado. Vai continuar. 23. Ele disse: no entanto, que mal ele fez? E eles gritaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Eles sabiam o que queriam. Eu até pulei um negócio aqui, Elisa. Bom, aquela páginazinha era no 22, viu, Elisa? Eu me empolguei tanto, né? Quando o Pilatos pergunta o que farei, é a pergunta daquela página. Né? Mas só uma coisinha, né? Nós vamos ver aqui que Pilatos aqui também, apesar de ter muito poder regional, para ser tipo o governador daquela área toda ali, ele também era, assim, digamos assim, ele era um instrumento apenas, né, de Roma. Ele tinha um certo poder, mas ele era também, assim, em relação... Bom, Roma dominava, nós sabemos que Roma dominava, né, os países, né, as nações daquela época, mas deixava algumas coisas acontecer, tipo assim, não se metia em religião, né, não se metia até na política inteira, desde que eles não se metessem com os interesses de Roma. Deixava à vontade. E Pilatos ali viu que é o seguinte, porque ele estava numa situação de... Assim, ele foi jogado essa decisão na mão dele, ele era realmente o poderoso que podia realmente, né, mandar executar o prisioneiro, sacrificar o prisioneiro, mas ele tinha um certo medo. Ele estava vendo que Jesus, né, era justo, que era um homem bom. Ele achava Jesus um louco, um maluco beleza. E via que Jesus também não ia em nada mexer com os interesses humanos. Jesus não queria nem saber de falar sobre política, dinheiro, essas coisas. Tá? Não tinha essas coisas mundanas, não interessavam a Jesus. E Pilatos via isso tudo. Mas ele tinha um grande problema que se chamava covardia. Os judeus eram muito fofoqueiros, gostavam muito de intrigas, de confusões. E os judeus tinham muito poder, por incrível que pareça, lá junto a César. Herodes tinha poder junto a César.
Acho que a Elisa, no livro da Telho Caldo, Telho Caldo também fala sobre isso, né? Então, eles podiam, com uma simples fofoquinha lá, tirar Pilatos do poder. Tá? Podiam tirar Pilatos do poder. Isso que amedrontou muito Pilatos. Ele foi covarde. Foi covarde. Elisa, aí no 22 está lá a pergunta que farei, é a da página do negócio. Vai ler a página ou vamos seguir adiante? De qual negócio? Tem a da No Vinha de versículo Luz. 22. É do primeiro, que eu aqui estou com um livro diferente. Vinha Da de Vinha de Luz, Luz. no capítulo 100 da Vinha de Luz. Peraí, É. Vinha Então, de gente, Luz 100. eu tinha passado isso na semana passada, tá? Hoje eu não passei. Né? Estava 2 paginazinhas do livro do Emmanuel falando sobre essas passagens. Uma é essa aí, que farei então de Jesus chamado Cristo, está no livro Vinha de Luz. Se alguém tiver condições de ver esse livro aí, tudo bem, se não, vamos escutar a Elisa, a paginazinha, a gente vai ouvir o que é que o Emmanuel coloca para nós, em relação a nós, essa passagem aí. É que o Emmanuel pega esses versículos, né, e procura colocar no nosso dia a dia, né, no que nós estamos fazendo hoje. Para isso é o Evangelho. O Evangelho é para nos corrigir. E se para corrigir, ele é atemporal. Nós temos sempre que procurar usá-lo no presente. O que passou como história, para nós temos que ver que sempre vai ter uma mensagem, né, de fundo, algum simbolismo que nós temos que realmente pesquisar para trabalhar isso dentro de nós. São essas paginazinhas do Emmanuel. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier, a lição é 100. Tá? Quem tiver o livro, vê. Quem não tiver, só escuta. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Olha só, o irmão já puxou um assunto totalmente diferente. O que é que nós fazemos no nosso dia a dia? Porque se nós já nos julgamos cristãos, esse negócio de falar, eu não sou cristão, estou lutando para isso. Eu não sou espírita, eu queria ser tanto espírita, estou aprendendo. Não existe isso. André Luiz é bem claro, não me lembro qual é o livro, mas ele fala, depois do 3º ou 4º contato com a doutrina espírita, a pessoa já começa a ter condições de ter um raciocínio a respeito do bem e do mal, do certo e do errado. Então, quando nós estamos aqui em contato, nós estamos estudando, né, a doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos ensinar, né, destrinchar para nós as leis divinas. E o Cristo veio aqui, senão fazer o quê? Também destrinchar para nós as leis divinas. Então, se nós já estamos aprendendo isso, nós temos que falar o seguinte: eu sou cristão, tá? Sou espírita cristão. Agora, tenho dificuldades, sim, ainda com isso. É o que nós falamos no início. O mal é fácil para a gente fazer. O bem realmente dá trabalho ainda para nós. Nós temos dificuldade, mas nós não deixamos de ser espíritas e cristãos. Tá? Eu não acho muito legal, que eu vejo às vezes até na oratória de vários oradores da doutrina espírita, eu ainda não sou espírita. Já sabe bastante, tanto que às vezes está até fazendo uma palestra, né? Olha só, que situação, né? Mas é que quer já ser perfeito. Humilde, Não, né? o fato Humildade. de André dizer que aquele que participa de uma palestra 2 ou 3 vezes consecutivas já é espírita, porque em toda palestra vai ouvir falar em caridade, né? Vai ouvir falar em Jesus. Vamos, sim. Então, aí já se torna um espírita. Falou em caridade, falou em amor,
aí já assimilou o que é a caridade, o que é o amor, já é um espírita. Porque nem todas as religiões são tão intensas com relação à caridade e com relação ao amor. Né? É verdade. É isso aí. Nós a gente chega. A primeira palestra que eu ouvi na Casa Espírita, eu não esqueço até hoje, tá, gente? Foi sobre o perdão. Estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Apagou meu telefone, ficou todo escuro. Bom, então deixa ele apagar. Para você não ficar se vendo. É. Então, a primeira palestra que eu ouvi na Casa Espírita, foi aqui no Bezerra de Menezes, aqui ao lado, aqui na outra rua, na Patagônia, foi sobre o perdão. Aqueles 50 minutos que eu ouvi falando sobre o perdão, eu realmente fiquei assim, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Então, naqueles 50 minutos, eu já tinha digamos assim, já uma base para pensar. Poxa, a menina, a senhora explanou maravilhosamente sobre a palavra perdão. Deu exemplos de livros que eu não conhecia, mas os exemplos também super corretos, super lógicos. Né? Então, é uma questão de raciocínio e lógica. Quer dizer, aí tudo bem, de repente eu não ia continuar na doutrina, digamos assim, mas aquilo que eu aprendi naquele dia ficou comigo. Né? O perdão também é o degrauzinho número 3 da caridade, né? O perdão das ofensas. Isso tudo foi falado na palestra. Então, nós não temos desculpa para falar que eu quero ser espírita, ainda não consigo ser. Querer ser humilde, né? Essa é a questão de tentativa de humildade. Eu acho que é só a tentativa, não é uma afirmativa. Porque quando vocês vê assim, eu acredito até que passa por isso. As pessoas veem os espíritas que são mais famosos, mais importantes, acham que são pessoas intocáveis, né? Pega aí um Chico Xavier, eu não estou perto de Chico Xavier, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A gente tem esse hábito de confundir tudo, botar tudo na mesma panela e misturar, mas são pessoas que já estavam no outro degrau, que não quer dizer que a gente não seja espírita e que não possa chegar no mesmo degrau, né? Um dia, quem sabe? Ô, Elisa, diz que ainda não é espírita, tendo conhecimento, porque não quer assumir o compromisso. E se dedicar com profundidade no espiritismo, está assumindo o compromisso. A gente a gente assume o compromisso quando a gente leva a sério, procura saber o que é o espiritismo, procura se entrosar no espiritismo e está assumindo responsabilidade. E nem todo mundo está querendo responsabilidade. É o que o Afrânio já falou tantas vezes, o que a gente fala. Se as pessoas que chegaram ao Maria Vaz ficassem, assumissem a responsabilidade, 3 andares do Maria Vaz seria pouco. É verdade. Falta querer assumir uma responsabilidade. Tinha que fazer o Maria Vaz padrão FIFA. Exatamente. Seu Roberto, mesmo que não fique no Maria Vaz, que não tenha um centro como casa oficial, mas que assuma ser espírita, entendeu? Tem gente que não assume ser espírita, simplesmente por não dizer que isso aqui é espírita, pelo medo da confusão do ser espírita com outras religiões. E, sabe assim, que realmente as pessoas perguntam, você é espírita? Você é umbandista? Não, eu sou espírita cristã. Acabou, não tem o que discutir, entendeu? Aquele que foi diretor da Rádio Rio de Janeiro e depois foi diretor do Paulo de Tarso, a Lourdinha tem o nome dele na ponta da língua, ele não admitia que se dissesse que nós éramos espíritas cristãos. Somos espíritas. O Gerson Simões. Gerson Simões Monteiro. Ele não aceitava. Ele disse uma vez para mim, eu não aceito que as pessoas cheguem e digam eu sou espírita cristão. Eu sou espírita. Não precisa definir que é cristão. Eu sou espírita. Tem que assumir. Tem que ter responsabilidade. É o que ele disse para mim umas 2 ou 3 vezes que eu tive lá na também rádio. Não importa. Eu sou espírita. Com ele. Só, sem rótulos. Só. Exatamente, sem rótulos. Sou espírita. Ser cristão é um rótulo. O importante é ser espírita. É verdade. Alô? Sim, podemos Tá continuar? me ouvindo?
Não, só mais uma coisinha. Ele fala que faz os homens do mestre divino. Não, no ciclo. É o segundo parágrafo que nós estamos comentando? Nós estamos que fazem os homens do Tá. mestre divino no campo das lições diárias. Então, as lições diárias, para nós, não é somente isso que nós estamos fazendo aqui agora. As lições diárias, as mais importantes, são o nosso dia a dia mesmo, que nós fazemos durante o dia. O que chega até nós e o que nós mandamos para fora, né? Que entra e o que sai. Então, eu não sou espírita, eu não sou cristão porque eu não consigo. Não. Essas lições diárias estão aí, são as novas provações para que realmente a gente consiga. Né? São oportunidades. As nossas oportunidades diárias. São as nossas lições diárias. Olha só Exatamente. Que coisa, né? Quem consegue ter esse pensamento no campo das lições diárias, que o homem do mestre divino, se chegou a esse conhecimento, caramba, já está dentro do espiritismo, já está dentro do cristianismo, já está dentro do amor ao mestre. Só que criar essa consciência de que o que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias. A lição é diária, caramba. A gente vai assimilando gradativamente, se ela for realmente diária para nós vamos assimilando a cada dia um pouquinho mais do que significa o cristianismo, do que significa Jesus, né? Exatamente. É isso aí. Eu estava aqui pensando, senhor Roberto, por um minuto aqui, de vez em quando eu penso, tá, gente? Isso. Então, eu acho assim, o Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica com consequências religiosas. Morais. Então, morais. o espírita é cristão, né? Então, se você disser que o espiritismo é cristão, você não está falando nada demais. Porque o espiritismo, com consequências religiosas, em que ele se apoia nas leis morais, né? Na base moral do evangelho, que o evangelho tem a base moral. Então, é extremamente cristão. O problema de dizer que é cristão, às vezes, eu acho que as pessoas ficam pensando em outras religiões que se dizem cristãos, mas nós somos tão cristãos quanto outros cristãos, entendeu? Nós somos evangelizadores, como são chamados os protestantes de evangélico. Somos seguidores do Cristo. Exatamente. Né? Das suas leis morais. É isso aí. Aqueles que fazem palestras para nós ouvirmos, eles estão nos evangelizando. Então, eles são eles são evangélicos também, independente de ser espírita, independente de ser protestante, independente de ser católico. Mais alguém quer falar alguma coisa? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Vocês se consideram cristãos, espíritas? Isso é importante a gente falar. Cláudia, Lourdinha, Marli, né? E o Consuelo. Eu me considero, porque eu acredito na doutrina espírita, eu acredito na vida após a morte, então é uma questão. Eu não tenho dúvidas disso. Tá, dona Lourdes. Eu ainda não me assumi 100% não, porque, para dizer a verdade, eu acredito na reencarnação, sim, na vida após a morte, mas não sei por que cargas d'água eu ainda não me assumi 100%, falar eu sou espírita. Ainda não. Certo. Não sei por quê, mas vai. Na hora certa vai. Mas tá pertinho. Já tá pertinho disso. Consuelo. Oi, eu, sinceramente, Afrânio, não vejo eu cresci nesse meio, então não tenho outra coisa para acreditar, não tenho outra coisa para falar. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acho que é a lei maior de Jesus. Eu acho que
E no mundo onde você faz questão de dizer o tempo todo, em redes sociais, em todos os lugares, que não devo explicação a ninguém, eu acho que eu só devo explicação a mim mesma, entendeu? Se perguntarem para mim qual é a minha religião, eu falo, sou espírita, mas eu tenho um cordãozinho aqui com Nossa Senhora Aparecida, que eu ganhei da Carol, é o amor da minha vida, Nossa Senhora Aparecida. E, sabe, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que o amor que a gente sente dentro da gente e a nossa crença é que importa. Agora, o que os outros pensam, não sei. Não é o que os outros pensam, não, Consuelo. A pergunta não é essa. É o que nós espírita, pensamos. sim. É o que Eu nós acho que eu acredito que eu seja espírita, sim. Eu e o Zé Roberto trabalhamos num meio que são totalmente evangélicos. Totalmente. Não é isso? E quando eles falam alguma coisa a respeito, principalmente da Bíblia, que a gente fala alguma coisa também, eles ficam admirados. Ué, você é o quê? Que igreja que você é? E eu falo, sou espírita, pronto. Os caras ficam arrepiados assim, né? Né, Zé? Mais ou menos isso, né? Sim. Mas depois eles vão se acostumando. Né? Vão se acostumando. Quer dizer, eu não ligo porque eles pensam, mas eu também não deixo de falar que eu sou espírita, sou cristão, tá entendendo? Eu não. E, infelizmente, é isso que é o nosso comentário aqui. A gente vê no meio espírita essa vergonha, sei lá, essa falsa humildade, que é o que eu acho. Temos que assumir que nós somos. Principalmente no mundo de hoje. Tudo hoje, né? Se você pode assumir tantas coisas hoje, por que você não pode dizer que eu sou espírita? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, talvez. Mas hoje em dia, Frânio, eu acho meio difícil ter algum tipo de preconceito. Eu ainda me denomino, se é isso daí que vocês estão falando. Eu falo espírita cristã. Realmente, não faz sentido, né? Eu ouvi uma palestra na Rádio Rio de Janeiro dizendo que vou tentar falar com as palavras para ver se está correto. O espiritismo, na realidade, é o cristão com uma visão da reencarnação. Porque o cristão assim, da Bíblia, eles não veem como reencarnação, veem como ressurreição, né? Assim como o evangélico, maneira de dizer evangélico, porque todos são cristãos, na realidade. Não sei por que teve essas facções, né? Mas todos são cristãos. Inferioridade, isso são rótulos. São rótulos, pois é. O protestante, o evangélico, o todos próprio são espírita também são rótulos, né? Só rótulo. Então, aí ele falou que a diferença é que o espiritismo é o evangelho, é o evangelho de Jesus, ou é a Bíblia, como quer que seja, com a visão reencarnacionista. Isso mesmo. Se eu tiver que corrigir isso daí, o senhor, por favor, corrija, mas corrija de uma maneira diferente do que eu estou falando, assim, do que eu entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fala, Zé. Hoje, por exemplo, para falar com eles, eles não sabiam que era espírita, eu deixava para lá. Eles souberam que era espírita, já achavam que Jesus estava longe de mim, né? Então, quando eles começam a perguntar, mas qual é a sua religião? Eu digo, não tenho. Ué, você não tem religião? Você não é espírita? Não. O espiritismo é calcado em ciência, filosofia e religião, é um tripé. Né? Isso é uma doutrina. E Jesus não tinha religião. Quando eu falo isso, ele se abre um pouco. Eu sinto que Jesus não tinha religião. Então, Jesus não tinha religião. Eu faço parte de uma doutrina onde tem o tripé. No tripé, numa parte do tripé, tem a religião. Nós temos tudo sobre Jesus. Faz alguma coisa. Eles ficam assim, pensativos. Quer dizer, eu dou uma proposta de pensamento para eles. Alguma coisa que eles possam pensar a respeito da doutrina espírita. Eu sou espírita, minha religião é espírita. Né? Tá bom, não vai acrescentar nada para eles.
Entendeu? Então, hoje eu tento fazer dessa maneira. Para que vocês começam a pensar, para vocês começam a entender um pouco o que é a doutrina espírita. Bom, Vamos seguir? vamos seguir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Marli, Lourdinha, o pessoal que não falou. Então vamos seguir. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em alegria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Continua? Continua. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Está falando dos que seguem a lições diárias. Agora vai falar uma mais interessante, da massa, que é o que está falando, da grande massa. Vamos lá. As grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na aplicação de pães para o estômago. Outros... Coisas que nós gostamos, né? Muitos de nós hoje tem muito negócio de autoajuda. Aí as pessoas falam que são espiritualistas. Mas não, que você tem que ter um pensamento. Se você quer uma casa, você tem que ter um pensamento positivo, rezar todo dia. Espiritualista? Não estou falando espírita, não, espiritualista. Não estou criticando, não, mas pela aí. Espiritualista é ligado ao espírito, não é as coisas mundanas. Mas o que acontece? Se ele falar o que a doutrina espírita fala, vai ser igual a gente aqui. Tem 8 pessoas, 7 ou 8 pessoas aqui hoje, né? 8, 9, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Tá? Agora, se a gente aqui falar, vamos fazer aqui um estudo, tá? Para arrumar um bom emprego, passar em concurso, ter uma casa de praia, um sítio, isso aqui estava bombando. O Skype estava até mandando multa para a gente. Ó, vocês entupiram todo o sistema. Né? Felizmente grande. Quando não há promessas de vantagens, né? Quando você não enche as pessoas de idealizações e de ilusões, as pessoas não te seguem. Não te seguem. A gente também não quer seguidor, mas as pessoas não acompanham. Elas não veem com interesse aquilo. Né? Um pensamento positivo pode ser altamente benéfico até para a saúde das pessoas, mas não para tirar vantagens ou para conseguir casas, propriedades ou amor perfeito, nada disso, para conseguir o bem-estar próprio. Então, o pensamento positivo deveria ser assim uma coisa normal no nosso dia a dia, mas em relação a nós mesmos, em relação à vida, tudo que a gente vê e que a gente sente, né? Ao estar vivo, ao ter uma família, ter uma casa, as coisas normais da vida. E até a saúde, né, que você falou. Exatamente, aí, né? A gente fica atrelado a um pensamento forte para conseguir uma determinada coisa, que não tem nada a ver com o que é impalpável, né? A gente quer o que é palpável. Não, o ser humano ainda não deixou de ser. O ser humano ainda não deixou de ser imediatista. Exatamente. Não, é justo. É justo o jovem que vai fazer um concurso, por exemplo, está se esforçando, está estudando, pedir uma ajuda do alto. É justo. Não, o trabalhador está ali também. Mas entrar para uma religião, entrar somente para isso, e a gente vê muito isso. Cursos de autoajuda. Até nesse pedido de ajuda do alto, existe uma controvérsia, né? Uma coisa, 2 parâmetros. Eu me lembro quando minha filha saía para fazer prova, eu dizia para ela boa sorte. E ela virava para mim assim, eu não preciso de sorte, eu estudei. Entendeu? Eu só preciso lembrar tudo que eu estudei. Então eu passei a rezar de uma forma diferente, para que ela realmente tivesse tranquilidade, né? Que ela tivesse paz, que ela tivesse equilíbrio
para poder se lembrar, entendeu? Ela está certa, ela está certa. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Exatamente. Eu não Palavra de sei, Jesus. Elisa, quando eu morava aí na Penha, em vários pontos de ônibus, eu não me lembro qual era a propaganda, mas tinha uma criança não, uma adolescente escrevendo, e a foto de Jesus atrás, colocando a mão no ombro dele. Como eu vi também no médico, colocando a mão no ombro do médico, a foto de Jesus colocando a mão no ombro do médico. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele não vai pegar a tua mão e fazer a prova para você, mas ele pode te acalmar, né? Você pode conseguir calma, você pode conseguir uma memória melhor na hora através dessa calma, né? É exatamente isso. Afastar os espíritos que querem o seu mal nessa hora. Toda essa nuvem negra, né? Se afastar quando nós fazemos uma oração e ficar aquilo que você estudou. Porque fazer a prova para você não pode, né? Isso aí não há condições. Se você não estudar e só ler livro de autoajuda, se você não trabalhar e só ler livro de autoajuda, não tem condições. Não há Cristo que faça milagre, né? Não tem, não existe milagres. Né? Existe merecimento. Eu tenho um livro aqui, que está sempre aqui em cima da minha mesa. Se chama, eu acho que a Fran tem também, Educação dos Sentimentos, de Jansson de Camargo. Esse livro eu comprei há muitos anos, eu não me lembro nem quantos anos tem, eu sei que tem muitos, e ele está sempre aqui em cima da minha mesa, sabe? Volta e meia, venho aqui, dou uma olhadinha em alguma coisa. Isso é porque... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou tentando educar os meus pensamentos e os meus sentimentos para que eu não fique aprisionada nem às coisas do passado, nem essas emoções loucas que nos invadem todos os dias. Entendeu? Eu acho que é por aí. Não há milagres, não há promessas. Isso aqui é você com você mesmo. Então, essas promessas que as pessoas acham fantásticas, maravilhosas, que nós não temos para oferecer, porque nós sabemos que não é assim, né? E quando você muda esse seu conceito de pensar, de sentir e observar mais essas emoções desregradas, você vai vendo que o seu dia a dia vai mudando também. Então, aqueles homens que estavam esperando que Jesus fosse assim, uma coisa monumental, especial, porque eu estou com Jesus, eu estou livre de tudo. Não, não é assim. Jesus te mostra o caminho para você se libertar. Ele não vai libertar você. Você que vai se libertar. Né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Mas se você não conhecer a verdade, não vai ter liberdade. Né? Assim. Parece dar um testemunho aí. Seu modo de falar lembrou reencarnações passadas. Vamos lá, gente? Vamos lá, senão a gente não acaba nem a página. Pobre de mim. Fala. Hein? Não, os espíritos vão falar contigo, né? Te intuir, mas você tem que estar preparado para essa intuição. Vamos levar a primeira palestra de Divaldo. Né? QD. Levou uma chamada, né? Porque não estava preparado. Se estivesse preparado, ia ser do Humberto de Campos, não é? Humberto de Campos, exatamente. Lá em Alagoas. É isso aí. Então, Isso é o Livro dos Médios, capítulo, acho que o 19, né? Nós preferimos os médios que tenham mais coisinhas na cachola. Isso é que você está falando. Né? Os espíritos. Por isso que a filha dela falou, estou... Só faltou calma. Pronto. Não estudar, como é que vai ser ajudada? Exatamente. Mas muitos acham que acontece assim. Milagre. Estudar. Eu vou rezar para que eles possam me intuir. Com o quê? É isso aí. Podemos seguir? Então, vamos lá. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu.
Eu só Numerosa... acredito nisso se você fizer isso. Aquela pessoa me manda um sinal. Numerosas Ah. pessoas visitam-no imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Sabe né? que é a história de Jairo, né? Jairo tinha a filha que morreu, entre aspas. Aí, tanto falaram para ele, chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus. Ele sem acreditar, chamou. Não tinha mais muitas opções. A filha já estava morta, mas disse que ele ressuscitava, que ele curava, que ele... Chegando lá, Jesus olhou, a menina apenas dorme. Apenas dorme. Né? Tocou nela, ela acordou, para aquele choro todo, né? A filha de Jairo foi ressuscitada. Mas Jairo, né? É isso aí, é muitos de nós mesmo, né? Suplicando, pedimos bênçãos, mas aquela fé que a gente sempre comenta aqui, eu realmente acredito em Deus? É uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre. Realmente eu acredito em Deus. Porque se a gente se perguntar isso sempre, nós vamos ter como é que se fala assim? A gente vai reparar, vamos notar em nós o que nós estamos fazendo realmente certo e errado. E se realmente nós acreditamos em Deus, nós temos que procurar o quê? Corrigir. Né? Não entrar em desespero, não. Mas vamos corrigir. Pô, eu faço muita coisa errada, eu acredito em Deus, acredito na lei de causa e efeito. Essa ação e reação, então eu tenho que me corrigir. Então nós estaremos sempre na situação do Jairo. Suplicamos bênçãos, mas não totalmente crentes. Tá? Vamos lá? Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vamos lá. Que eu vou dominar tudo. Vamos lá. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. E aí? A história dos filhos, né? Quer sentar nos melhores lugares, quer ter maior atenção. Tá? Isso a gente vê muito, né? Dentro de casas espíritas, dentro de outras religiões, é uma coisa que a gente vê demais. A pessoa quer destaque. E quando não alcança esse destaque, fica chateado, se melinda, vai embora, essa casa não presta. Infelizmente acontece muito, principalmente na mediunidade. Na mediunidade acontece muito isso aí, infelizmente. Né? A gente via naquele estudo da mesa, né, aquele rapaz, que eu nunca mais esqueço daquilo, né, quando o Espírito chegou para ele, tinha uma mediunidade maravilhosa. Quando o Espírito chegou para ele, você não precisa sentar na mesa, sentar. Aí eu quero botar na mesinha ao lado. Aí eu estudo aqui, ele na mesinha ao lado, psicografando. Depois ele sumiu. Aí a esposa dele falou para a gente, não, que o Espírito falou que vai escrever um livro com ele, mas em casa que o ambiente é melhor. Né? Quer dizer, lugar de destaque devido, né? E qual foi o espírito que o acompanhou? Não merecia lugar de destaque, senão com certeza os espíritos lá da casa de Maria Vaz não entra. Não, meu amigo, fica por aqui, mas não devia acrescentar muito, não. Deixa ele ir, não está acrescentando. Está trazendo divisão, está trazendo divisão, né? Então é isso aí, né? Muitos. Não. Pode ir? Pode ir. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Um exemplo disso aí, tem um exemplo disso aí, né? Aqueles 10 leprosos, né? Foram lá, usufruíram de Jesus. Depois só volta um. E quando Jesus falava, vá, não voltes a pecar, era uma verdade cristalina. Ou seja, muda 360 graus. Gira mesmo. Isso machuca. A pessoa quer só receber a benesse.
Aí volta aquela história. Vamos falar em Maria Vaz hoje, da cromoterapia. A pessoa ia lá fazer o tratamento, e aí o pessoal da cromoterapia falava: amanhã você não deixa de vir à palestra. A pessoa chegava às 8h25 na palestra para tomar um passe e ir embora. Não assistia a palestra. E aquelas verdades que estavam ali, né, ou lhe machucavam, ou então não estava afim. Mudar para quê? Se eu estou tão bem como estou. Estou doente, mas tudo bem. Vou ser curado e continuo minha vida normal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É outra turma grande, viu? Já foi curada ali. Cadê? Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e dos testemunhos. E aí? Os apóstolos, na hora da crucificação, os amigos, cadê? Nós, cadê? Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. A gente fala muito de Paulo, de Maria de Magdala, da mudança, mas Simão Pedro foi um grande exemplo depois do dia do Pentecostes. Ele se entregou totalmente, tá, ao que ele aprendeu com Jesus, né? Ele realmente virou um verdadeiro cristão de uma força, né, descomunal nas suas palavras, nos seus atos. Ele passou a ser mesmo um exemplo a ser seguido. Tanto que aquela pequena cisão que houve entre Tiago, Paulo e ele que soube acabar com aquilo. O Emmanuel é bem claro no livro Paulo Estevão, né, que Pedro soube realmente acabar com algo que prejudicaria o futuro do cristianismo. Está lá no livro Paulo Estevão. Nem todos somos como ele. Nós deveríamos ser. Pedro errou, chorou, viu que estava errado e se modificou. Deu a guinada. Vamos lá? Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, aqui nós falamos no início, ser espírita, ser cristão e procurar, dentro do possível, né, errar menos, acertar mais. E nós estamos num processo de mudança. Incrível que pareça, né? De aprendizado. Mas nós já estamos aprendendo. Então, vamos começar a trabalhar isso dentro de nós, que é o mais importante. Bom, a paginazinha é essa. O que faremos do Cristo? A pergunta de Emmanuel. É isso aí. É uma pergunta para cada um de nós. De novo, o Evangelho é para cada um de nós. Não é exportação, é para importação. Alguém que mandou alguma coisa? A passagem do Fonte Viva, a lição 70, se refere ao 27, versículo 23. Vai ficar para a semana que vem, né? É a solidão, né? É, vai ficar para a semana que vem. Teofrânio? Eu até marquei aqui. Teofrânio, isso que o senhor falou aí anteriormente aí da falta de compromisso, né, do espírita ou qualquer outro cristão no seu desenvolvimento das mudanças, as pessoas ainda procuram o centro espírita, ainda é assim, para alívio das suas dores, mas não tem interesse em estudar para poder se modificar, exatamente, para poder se modificar. Seja fatores espirituais, por motivos espirituais ou não, ou doença física mesmo, principalmente espirituais. Foi lá, tipo assim, tirou o encosto, pronto, acabou. Não volta mais. Né? Tipo assim, né?
Não tem Aí o que aquele... acontece? Tirou o encosto, cai para trás, né? Porque a cadeira fica sem encosto, a gente cai para trás. Não é isso? Então é melhor deixar o encosto. É como o senhor falou, que chega só na hora do passe, porque acho que é só aquilo ali que interessa para ele. Ouvir a palavra, estudar, não tem interesse, não tem interesse em mudar. Então, eu acredito que ainda muita gente procura só na hora da dor, mas para resolver a dor. Só. É isso mesmo. É verdade. Alguém mais que comentou desligar. alguma coisa? Pode desligar. Valeu. Ah, seu Afrânio, o senhor falou da outra vez